de um segredo. Mas aqui há condutas que se assemelham a isso. Então, nós vamos ter que, nas mesmas penas desse artigo, incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informação ou banco de dados da administração pública. Então, observem, aqui seria a permissão ou a facilitação, ou ele autoriza o acesso, ou ele facilita o acesso. Então, e a forma é vinculada, né? Fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma dessa natureza. Então, se um determinado funcionário ele tem uma senha que permite que ele acesse um determinado nível de restrição de sistemas de informação de banco de dados e ele fornece essa senha, é como se ele estivesse revelando um segredo. Então, ele vai responder na mesma pena do caput. Ou se ele se utiliza indevidamente de acesso restrito. E aqui, enquanto que no inciso primeiro a gente está tratando de acesso a banco de dados e sistemas de informações, aqui se refere a acesso físico. Por exemplo, determinada sala do órgão público só pode ser acessada por determinadas pessoas. Vou dar um exemplo. Eu fui durante 11 anos analista de sistemas de um banco público. E eu era analista de sistemas, eu tinha acesso aos sistemas de informação e aos bancos de dados, de que se refere o inciso primeiro, certo? Mas eu não tinha acesso às salas onde ficavam os servidores ou o mainframe do banco. Para que eu fosse até lá, eu tinha que ser acompanhado por um outro funcionário que tinha essa autorização de acesso restrito. Então, o inciso segundo seria ou ele me daria o crachá que permitisse o acesso, ou ele mesmo, que tem o acesso, acessasse indevidamente, ou seja, seus propósitos para que se destinam a sua autorização de acesso. Então, as duas condutas que são equiparadas à violação de sigilo funcional. Em seguida, vem uma qualificadora pelo resultado, né? Então, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, aí nós temos uma pena mais severa. Então, natureza jurídica desse parágrafo 2º é de qualificadora. Ok? Então, é simples também, a violação de sigilo funcional se equipara a uma violação de segredo, né? Só que segredo, no caso, que ele tem razão do cargo ou que deva permanecer em segredo em razão desse cargo, ou nas condutas equiparadas, a permissão ou facilitação, acessos não autorizados a sistemas de informação ou banco de dados, como, por exemplo, fornecimento de senhas, tokens, né, certificados digitais ou alguma outra componente ou que possa dar acesso a isso. E, no inciso segundo, a questão do acesso restrito seria mais relativo ao acesso físico, né? Por exemplo, acessar determinado local. Só uma observação, pessoal, o artigo 326 é revogado e o artigo 327, que é o último artigo dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, ele é o conceito de funcionário público e traz aquela qualificadora em relação a cargo de chefia, de assessoramento. Então, foi o primeiro artigo que nós vimos, não é um tipo penal incriminador, é uma norma penal explicativa. Então, a gente já viu isso. E aí, de pronto, a gente já passa
para o capítulo 2, que vai tratar dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. O tipo penal que inaugura esse capítulo, a usurpação de função, é bastante simples também, né? Então, usurpar o exercício de função pública. Simplesmente isso. E aí nós vamos ter uma qualificadora no parágrafo único se do fato o agente ofere vantagem. Reclusão de 2 a 5 anos em multa. Observação importante, pessoal. Vocês devem lembrar que quando a gente estava estudando os crimes contra a família, logo no primeiro capítulo dos crimes contra o casamento, tinha um crime lá que era o crime da pessoa que se passa por autoridade para celebrar o casamento. Então, eu vou trazer esse exemplo de volta para a gente entender o que é usurpação de função. Observar que, na época, a gente viu que esse tipo penal ele era expressamente subsidiário, né? Então, aquele que alega ter autoridade para a celebração de casamento. E quem tem autoridade para a celebração de casamento é funcionário público, né? Então, quem tem autoridade para celebrar casamento sendo funcionário público, aquele que se passa pela essa autoridade praticaria o crime contra o casamento ou praticaria o crime contra a administração em geral? Aí, pessoal, depende, porque a usurpação de função exige prática de ato privativo de funcionário público. Então, se simplesmente a pessoa se passa pela essa autoridade, ela vai estar praticando o crime contra o casamento. Mas se ela pratica algum ato, aí ela já pratica usurpação de função. Então, essa é que é a diferença. Então, gravem isso, que para que haja usurpação de função pública, deve haver prática de ato de ofício, né, privativo do funcionário público. Sem isso, não há a aplicação do artigo 328, e aí a gente deve procurar outro tipo penal, como no caso que eu acabei de falar, da simulação de autoridade para a celebração de casamento. Então, é um crime praticado por particular, então, isso é importante observar, porque até o artigo 326 nós tínhamos crimes próprios, crimes funcionais praticados por funcionário público, e a partir desse artigo, né, do 328, a gente passa a ter a crimes que são comuns, né? Se são praticados por particulares, não é exigido nenhuma característica específica do sujeito ativo para que se caracterize os crimes desse capítulo, certo? Então, logo abaixo do conceito aí vem um exemplo, né? Então, vamos supor que em um determinado concurso público, uma pessoa com o nome, né, José Bispo dos Santos, foi aprovado para o cargo de juiz, e aí ocorre uma fatalidade e ele vem a morrer, né? Outro candidato que tinha o mesmo nome ficou sabendo do fato e se faz passar pelo falecido aprovado. Passou, então, a sentenciar, a despachar e a praticar como se fosse juiz. E por que esse último, essa parte final do exemplo é importante? Passou, então, a sentenciar, a despachar e a praticar como se fosse juiz. Porque para a usurpação de função é exigido a prática de ato, né? Então, se apenas ele tivesse se passado pelo outro, né, poderíamos ter aí, por exemplo, um crime contra a fé pública, uma falsidade pessoal. Mas a partir do momento que há a prática de ato, aí já é usurpação de função. Em relação aos principais elementos do tipo, nós vamos ter aí o objeto jurídico protegido, apesar de nós mudarmos do capítulo, a gente ainda está no mesmo título, né, pessoal? Crimes praticados contra a administração em geral. Então,
a objetividade jurídica aí é a administração pública. E aí vamos ter um diferencial aí no tipo objetivo, tipo objetivo que carrega o núcleo do tipo, né? Então, seria a conduta de usurpar a função, significa, como eu já disse, praticar ato próprio de funcionário público. Então, algumas observações. A gente tem, eu falei, que se passar por outra pessoa, poderia configurar crime contra a fé pública, por exemplo, uma falsa identidade. Mas observar também que nós temos, além de crimes, nós temos contravenções penais que tratam da mesma questão. Então, se você for na Lei 3.688, que é a LCP, o artigo 45 diz fingir-se funcionário público. E, salvo engano, o artigo 46 traz também uma contravenção semelhante, que é fingir-se funcionário público utilizando de insígnias de fardamento. Então, tomar esse cuidado também. Na questão da análise dos casos, né? Então, dando sequência à análise dos principais elementos, vamos observar a questão do momento consumativo com a questão da CESP, né? Então, o CESP, em um determinado concurso de juiz da Bahia, colocou a seguinte afirmação: o crime de usurpação é um crime eventualmente permanente. Significa dizer que ele está consumado com apenas a prática de um ato de ofício, mas enquanto o sujeito pratica os atos, ele está em continuidade delitiva e, portanto, em flagrante delito. Então, é correto essa afirmação. Então, quanto à consumação, ele é eventualmente permanente. Ele não exige a prática de vários atos de ofício, basta um para se consumar, mas se ele pratica vários, né, os subsequentes ao primeiro serão apenas a continuidade delitiva. Dando sequência, pessoal, a gente vai analisar em conjunto uma análise comparativa, né? 3 tipos penais, seria a resistência, o desacato e a desobediência. Para facilitar o entendimento, eu vou ler para vocês os 3 tipos penais e depois a gente passa a diferenciá-los. Então, o artigo 329, que seria a resistência, seria opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. E aí, nós vamos ter um parágrafo 1º que trata que tem natureza de qualificadora, que é quando essa oposição à execução do ato impede o ato, certo? Então, aí qualifica, a redação do parágrafo 1º é se o ato, em razão da resistência, não se executa. E o parágrafo 2º traz que esse tipo penal, ele é de concurso material necessário. Isso quer dizer, o caput do artigo 329 traz opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. Então, primeira hipótese é mediante violência. E o parágrafo 2º diz: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se há oposição à execução do ato legal com violência, e dessa violência, por exemplo, resulta uma lesão corporal, nós vamos ter a aplicação do artigo 329, certo? Em concurso material necessário, porque, na verdade, se chama concurso material necessário, é porque, se nós formos analisar, uma só conduta, seria concurso formal, mas a aplicação da pena se dá pela regra do concurso material, que é a soma.
Então, seria aplicado o 329 em concurso com o 129, que é a de lesão corporal. O 330 é o crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Simplesmente isso. Então, observem, a ordem tem que ser legal. E o desacato seria desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, desacatar aqui é no sentido de menosprezar, de desprezar, certo? Essa condição do exercício de funcionário público. Então, vamos comparar agora, em relação aos principais elementos do tipo, qual a diferença da resistência, da desobediência e do desacato. Então, se a gente pegar nós não vamos pegar aquilo que é semelhante, aquilo que é igual. Por exemplo, objetividade jurídica. A objetividade jurídica vai ser a mesma para todos, que é a administração pública. Então, não tem sentido. Então, nós vamos pegar o que é diferente. Então, em relação ao tipo objetivo, a desobediência seria desobedecer a ordem legal, e observe que só pode haver aplicação do 330 se a ordem for legal. Ninguém está obrigado a executar uma ordem manifestamente ilegal de um funcionário público. Enquanto que o desacato é o desrespeito, é o ofender, né? Seria menoscabar, desprezar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Observe, tem que ser, ele está exercendo a função, ou esse menosprezo, esse desprezo tem que ser em razão dessa função. Enquanto que a resistência seria obstaculizar a execução de ato legal. Observe, ato legal. E aí a conduta é vinculada, é mediante violência ou grave ameaça. E essa violência ou grave ameaça, ela é dirigida a funcionário público, certo? Competente para executar o ato, e até mesmo para uma terceira pessoa que o esteja auxiliando, certo? Então, pode ser direcionada ao funcionário público e uma terceira pessoa. Então, já configura a questão da resistência. Só uma observação importante, pessoal, como é exigido aí a violência ou grave ameaça, então não se configura o crime de resistência aquilo que é chamado de resistência passiva, né? Por exemplo, a pessoa resiste a uma ordem de prisão agarrando-se a um poste, a uma árvore. Ele não está praticando violência ou grave ameaça. Então, essa conduta não é uma conduta de resistência. Pode ser até considerada desobediência, mas resistência não. Ainda dentro do tipo objetivo, a gente vai ter aí o núcleo do tipo, né? Então, temos 3 verbos totalmente distintos: desobedecer, desacatar e opor-se. Então, desobedecer seria relativo à ordem legal. Desacatar, pessoal, esse desprezo ao funcionário público ou a sua função não exige nenhum meio específico. Pode ser, inclusive, por gestos. Então, tem um exemplo que eu sempre dou em relação a essa questão de desacato por gesto. Foi um fato que ocorreu há alguns anos, em que uma aeronave norte-americana pousou no solo brasileiro, e aí a Polícia Federal, quando foi fazer a identificação dos pilotos, né, fotografam os pilotos, e na hora da fotografia, um dos pilotos tirou a foto levantando, né, o dedo do meio, né, indicando um total desrespeito. Ele não falou nada, mas ele indicou um desrespeito àquela função pública ali, certo? Então, em relação ao desacato, não precisa ser verbal, pode ser de qualquer meio. E a questão da oposição, eu já falei, né? Essa oposição tem que ser ativa, com a conduta vinculada à violência ou ameaça.
ao agente público ou aquele que o auxilia. Em relação ao tipo subjetivo, nós vamos ter o dolo em todos os três casos. A diferença é que no desacato nós vamos ter o dolo de desrespeitar, mas com um elemento específico de menosprezar a função pública. E na resistência nós vamos ter o dolo, né, de colocar obstáculo, certo? Com um elemento específico de impedir a execução de ato legal. Então, isso representa o tipo subjetivo desses três tipos penais. Quanto ao sujeito ativo, nós vamos ter crime comum, como eu já alertei no começo do capítulo, todos esses crimes vão ser crimes comuns. E em relação ao sujeito passivo, nós vamos ter sujeito passivo imediato, o Estado, né, porque é crime contra a administração pública, né, que quem é titular do bem jurídico tutelado, mas no caso da desobediência, da resistência, nós vamos ter a questão de funcionário público diretamente atingido, por exemplo, no caso da resistência, por uma lesão corporal. Aí, no caso do crime contra a administração pública, esse funcionário público ele seria sujeito passivo distante, imediato. E o meio de execução, desobediência e desacato por qualquer meio, né? E a resistência, temos conduta vinculada à violência ou grave ameaça. Em seguida, pessoal, a gente tem o tráfico de influência. Então, solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outro, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em